E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia em um mundo que de repente apareceu milhares de demônios. Com isso uma guerra foi iniciada, porém um ano após o início desse evento a grande maioria dos humanos foram massacradas e o restante que sobreviveu foi capturado e acabaram tendo suas capacidades mentais destruídas e sendo usados como reféns para dar à luz a novos monstros. Mas um humano resistiu e ainda continuava lutando, que era o protagonista conhecido como Zephyr. No entanto, durante uma batalha contra o Lorde dos Demônios Tártaro, aquele que estava acima de todos derrotou ele facilmente, onde ele até parou o tempo à sua volta para conversar com ele, pois como ele resistiu por todo esse tempo reconheceu seu valor e faz uma oferta a Zephyr para ele se juntar ao exército dos demônios, pois o objetivo do Lorde dos Demônios é conquistar vários mundos. Mas após escutar tudo que o Lorde Demônio tinha a dizer, Zephyr recusa a oferta e se autodestrói junto com ele na esperança de derrotá-lo. No entanto, ele apenas destrói a mão de Tártaro, deixando ele bastante irritado. Com isso ele acreditava que finalmente sua batalha tinha terminado, mesmo não conseguindo se vingar pelas pessoas que ele amava e nem salvar a humanidade. Porém, para sua surpresa, logo após isso ele acorda em outro local parecido com um templo, e um anjo acaba aparecendo falando que graças ao pedido dos 3 grandes deuses, eles decidiram mandar ele de volta para o passado com todas as suas memórias e seus status e habilidades para dar uma chance dele mudar o futuro. Mas logo ele descobre que para os deuses, eles apenas são fantoches, como se fosse um show para eles se entreterem, e como terminou daquele jeito foi chato para eles. Após alguns eventos ele retorna 10 anos ao passado com o objetivo de se vingar do Lorde dos Demônios, que matou aqueles que era importante para ele, e também dos deuses, que viam os humanos como insetos. Nesse próximo mangá a história segue no maior jogo de realidade virtual criado, conhecido como Arena, onde se encontra o protagonista chamado de Kami. Ele era considerado como o maior jogador a deixar recordes sem precedentes, derrotando poderosos monstros facilmente. Porém, por causa disso o jogo para ele estava ficando muito fácil e entediante. Com isso ele decide focar no mundo real, deletando sua conta e se retirando permanentemente do jogo, mesmo seu personagem valendo muito dinheiro. Essa foi uma escolha dele, pois não queria se arrepender de nada, onde seu objetivo agora é se alistar no exército e futuramente herdar a empresa do seu pai. Bom, era isso que ele queria, mas a vida é imprevisível. 2 anos depois ele estava trabalhando de meio período em uma loja de conveniência. Ele tinha chegado ao fundo do poço, onde logo após seu retorno do serviço militar seu pai ficou doente, e como ele era o pilar principal da empresa, a sua família se explodiu em dívidas, e por causa disso a empresa foi à falência. E para pagar as contas do hospital e as contas da casa, ele teve que arrumar esse emprego. Mas as coisas começam a mudar quando seu único amigo, que ainda apoiava ele, fala para ele voltar para a Arena, pois estava muito lucrativa agora. Pouco tempo depois ele se encontra com o filho delinquente do sócio do seu pai, e é quando que ele descobre que foi o pai dele que trabalhou por trás dos panos para levar sua família à falência, para que ele subisse para o topo. E é neste momento que ele percebe que dinheiro faz muita diferença na vida, diferente de antigamente que ele nem se importava. Após ver uma notícia na televisão falando que jogadores da Arena estavam ganhando muito dinheiro além da imaginação, Kami decide retornar para esse jogo novamente, e agora aquele que era considerado top 1 dos rankers retornou, e agora do início novamente ele vai trilhar um novo caminho para o topo e vai usar todas as suas habilidades para conseguir completar seus objetivos e ser capaz de conseguir dinheiro para cuidar da sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Isara, um guerreiro que tinha o sonho de se tornar o deus das artes marciais, mesmo parecendo impossível. Com isso, toda vez que ele falava para as outras pessoas do seu sonho, elas começavam a tratar ele como se fosse um louco. Mas ele nunca desistiu e ficou treinando dia e noite, e ele acabou ficando muito poderoso. E ele também era muito inteligente, com isso foi capaz de roubar a Jade Celestial, e por causa disso vários guerreiros poderosos do culto demoníaco vêm atrás dele. Com isso ele ficou conhecido como o Demônio Louco, e um dia ele acaba sendo cercado em um penhasco, e sem outras escolhas ele acaba engolindo a Jade Celestial e rapidamente é atacado pelos seus inimigos. Mas é neste momento que ele mostra suas grandes habilidades, derrotando vários inimigos poderosos facilmente. Mas como ele já estava ferido e enfraquecido, no final ele acaba caindo do penhasco. Porém esse não foi seu fim completamente, pois ele acaba indo parar em outro local onde ele se encontra com um velho. Ele fala que a Jade que ele comeu possui
possuía as almas de vários guerreiros poderosos, e como agora está dentro do seu corpo, não podem mais ascender, e vão ficar presa na alma de Isara. Após conversarem um pouco, o velho decide dar um presente para ele. Logo após isso, ele acorda na pousada em que ele vivia quando era criança, e logo ele descobre que renasceu no passado, quando trabalhava de garçom, onde frequentemente era espancado por algo que não fez, mas desta vez vai ser diferente, pois com todo o seu conhecimento de vários anos treinando, ele vai trilhar um novo caminho, como o demônio louco novamente, e com isso massacrar toda a seita demoníaca para completar seu sonho de se tornar um deus das artes marciais. Agora, nesse próximo mangá, a história começa com o lançamento do maior jogo de realidade virtual conhecido como Kailan, e rapidamente milhões de jogadores começaram a jogar, e uma dessas pessoas é o protagonista conhecido como Lan. Ele comprou a cápsula de realidade virtual por milhões em dinheiro para jogar, e com isso ele acabou usando todo o dinheiro que seus pais deram para a escola e suas economias do trabalho que tinha. No começo todos chamaram ele de louco, mas mesmo tendo começado a jogar 2 meses depois do lançamento, ele criou um personagem arqueiro muito bom em apenas 4 meses, e logo ele começou a fazer muito dinheiro por dia. Porém, os criadores anunciaram a chegada de uma atualização de grande escala para o jogo, onde será introduzido uma nova região e 3 novas classes. Com isso todos ficaram animados com essa notícia, e Lan queria mudar sua classe para uma das novas, porém só pode mudar de classe antes do nível 10, e com isso, se ele quiser fazer isso, vai ter que resetar seu personagem. Por sorte, enquanto estava caçando, ele dropou um cristal muito raro que pode desbloquear uma classe escondida no NPC de mudança de classes. Após conversar com seu amigo, ele decide que vai resetar seu personagem, pois está buscando diversão no jogo com as novas classes. Logo após resetar seu personagem, a nova atualização sai, e rapidamente ele vai escolher sua nova classe. O local onde ele foi normalmente a sua nova classe seria Invocador, uma classe difícil de ser dominada. Porém, ele possuía o cristal raro, e após dar ele para o NPC, ele recebe uma quest de mudança de classe oculta, onde se ele completá-la se tornará um domador de monstros, e rapidamente ele sai para completar a missão, e após terminar e retornar, o NPC fica impressionado, pois essa quest normalmente era para ele ter falhado, e com isso ele dá para Lan uma nova classe onde ele se tornará o primeiro mestre domador, e agora Lan inicia uma nova jornada do início novamente em busca de dominar sua nova classe lendária nesse jogo, onde é conhecido pelo seu sistema de aumento de nível ser muito cruel. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde os deuses internos começaram uma batalha em uma torre para tentar derrotar os deuses externos. Porém, com o passar do tempo, após incontáveis batalhas, o protagonista, conhecido como Kim, o último humano que foi capaz de lutar lado a lado com os deuses, retorna sozinho e fala que é impossível derrotar os deuses externos, e vários de seus amigos, os deuses internos, tinham morrido em batalha. Após ver tudo isso, o deus, conhecido como Cronos, capaz de controlar o tempo, decide mandar alguém de volta no tempo para mudar o mundo, onde mesmo ele não existindo nessa nova linha que vai criar, ele não se importava com isso e decidiu que é um preço a se pagar, e os deuses acabam decidindo que Kim é o escolhido para voltar no tempo e começar do início na torre novamente, e Kim acaba aceitando a oferta. Logo após isso, ele retorna para quando era um estudante, porém ele acabou perdendo todos seus atributos e sua magia, pois ele não foi mandado para o passado, mas o tempo que foi rebobinado, mas ele tinha a sua maior arma, que é todas suas memórias de enquanto estava na torre. Após bater em um figurante, ele percebe que falta 9 horas até o início do tutorial, onde toda a população vai ter que passar por desafios insanos para sobreviver, e agora Kim vai trilhar um novo caminho do início novamente, mas agora com todo o seu conhecimento, ele vai usá-lo para ficar muito mais forte, para que possa recuperar todos seus companheiros que lutou ao seu lado, e com isso ser capazes de mudar o futuro da torre e destruir todos os deuses externos que mataram seus companheiros na sua vida passada.